Eu sou o Lucas Silva, jornalista, me formei recentemente. Estou com essa série, né, que é Histórias que o Futebol Conta, onde eu escuto torcedores, né? Como vocês devem acompanhar aí nas minhas redes sociais, até no meu canal lá. Não é só de Grêmio que eu falo de todos os times, né? Estou tentando, né, falar de todos os times, né? Então, eu falei de Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Internacional. Ontem eu lancei o Atlético Mineiro e, e Fortaleza e Ceará, né? Então, para começar, eu queria que cada uma se apresentasse, né? Falasse um pouco de si, da onde vocês estão falando. Me chamo Larissa, eu tenho 23 anos, eu moro em Santos mesmo, na cidade de Santos, um pouco distante da vila, mas ao mesmo tempo perto. E eu falo de Santos nas minhas redes sociais tem mais ou menos um ano. Eu gravo conteúdo para o Instagram, para o TikTok. E fora dos conteúdos do Santos, eu tenho minha vida pessoal, eu trabalho como professora. E é isso. Eu sou a Fernanda, mas pode chamar de Nanda. Eu tenho 27 anos. Eu nasci e cresci em São Vicente, no litoral de São Paulo, que é do ladinho ali de Santos. E mudei para Pernambuco tem uns 10 anos. Sou formada em administração e sou santista desde criancinha, desde pequena. Eu sou a Bianca, tenho 27 anos. Nasci e cresci, na verdade, em Barra do Una, litoral norte de São Paulo, mas moro em Guarulhos faz 5 anos. E eu sou promotora de uma marca de maquiagem chamada Color Make. E eu sou apaixonada pelo Santos desde de criancinha. Já que vocês falaram um pouco, né, desse início, dessa paixão com o Santos, a próxima pergunta é isso. É o início da relação de cada uma com o clube, o Santos, e o futebol. Eu nasci em São Vicente, lá, tipo, afiliada da TV de lá, passa muito o jogo do Santos, né? Quase que toda semana passa um jogo. E todo domingo eu assistia com meu pai, mesmo sem entender nada de futebol, bem criancinha. Eu assistia, mas assim, nem prestava muita atenção. E eu lembro que teve um domingo que estava passando o jogo do Santos contra o Corinthians, na Vila. E tava passando na TV. Eu tava prestando atenção, assim, bem desligada. Foi quando eu vi os mascotes do Santos, né? A Baleinha e o Baleão. E me chamou muita atenção. Por ser criança, eu fiquei prestando muita atenção. E eu não sei o que me deu. Daquele dia em diante, eu falei, não, eu vou torcer pro time da Baleia agora. E aí isso meio que foi crescendo, assim. Não foi uma coisa que eu forcei, não foi uma coisa que eu quis, assim. Vou torcer pro time da Baleia e pronto. Isso foi em 2007, se eu não me engano. E desde então, veio crescendo, veio aprimorando, fui entendendo mais de futebol, assistindo ainda mais os jogos, acompanhando o Santos. E aqui, 27 anos seguindo firme e forte. A minha paixão começou desde criancinha, na verdade. Meu pai é bem fanático, minha família, na verdade. Minha mãe também, inclusive, e meus 2 irmãos. A minha primeira vez no estádio foi Santos e Corinthians, eu tinha 5 anos de idade. Inclusive tem um vídeo que eu guardo com muito carinho, que eu achei numa página do Santos, onde eu apareço na arquibancada batendo palma. Então eu guardei esse vídeo com todo o carinho do mundo, porque foi a minha primeira vez na Vila Belmiro, minha primeira vez no estádio de futebol com a minha família. E de lá pra cá, eu sempre fui, sempre acompanhei, até que quando eu completei 16 anos, eu me tornei sócia do Santos. Então já vai fazer 10 anos que eu sou sócia do clube. E tatuei na pele esse amor. Tenho 2 tatuagens do Santos, uma no braço, que tá aqui, e a outra na batata da perna. Conheci a pessoa que eu estou hoje no estádio de futebol graças ao Santos. Então, o Santos, ele faz parte da minha vida, sempre fez, né? Inclusive, eu sou muito acostumada a estar com a minha família reunida no estádio, tanto no estádio quanto na casa dos meus pais, para compartilhar esse amor do Santos. Então, eu acho que torcer para o Santos significa tudo na minha vida. Comecei a compartilhar também nas redes sociais um pouco do meu amor, né, pelo Santos. Então, sempre que vou aos jogos, faço vídeos, gravo para as pessoas que estão de longe também presenciar esse amor, porque, querendo ou não, quando eu me mudei para Guarulhos, ficou um pouco distante para mim. Descer para Vila Belmiro, nem sempre eu consigo por conta do trabalho. Então, eu tenho que me locomover, tenho que pedir carona, tenho que baixar aplicativo. Mas a gente sempre tá junto ali, a gente sempre consegue dar um jeitinho, né? Então, eu acredito que
A minha história com o Santos começou desde pequenininha mesmo, como eu falei pra vocês, desde a barriguinha da minha mãe. Eu acho que não tinha como eu torcer para outro time, porque eu fui muito influenciada. Meus pais vivem isso junto comigo, minha família toda, na verdade. E graças a Deus também encontrei uma pessoa que também compartilha o mesmo amor pelo time que eu, que entende, que inclusive me leva aos jogos quando eu falo que, ai, vamos ver. Ele fala, não, a gente dá um jeito. Então, eu acredito que os deuses do futebol me abençoaram também nessa questão. Mas é mais de família mesmo. É o meu pai, né, seu Vanderlei, ele é santista fanático e, inclusive, eu peguei esse amor dele, graças a ele eu compartilho do mesmo sentimento. A minha relação com o futebol, ela começou desde basicamente que eu nasci, porque quando eu nasci, meu irmão jogava bola. Então, desde pequenininha, desde que eu saí da barriga, eu já frequentava quadra, campo, e era aquela rotina, toda semana é treino. E meu irmão, ele acabava treinando no Grêmio, o lugar que o Neymar chegou a jogar, e o caminho da minha casa para lá passava pela Vila. E eu sou da geração 2001, 2002, Diego e Robinho. E em casa sempre passou jogo de futebol. E um momento eu me pendurei numa camisa do Santos na porta da Vila em dia de jogo e pedi uma camisa do Robinho. Eu tinha uns 3 anos. Mas eu sou a única santista, eu e meu avô somos os únicos santistas. Ele agora não está mais aqui, mas de uma família onde mais ninguém é. Todo mundo torce para o time rival. Então, eu pedi uma camisa do Santos, não ganhei uma camisa do Santos, ganhei camisa de um outro time. E por mais que eu assistia jogo do Santos desde pequenininha, minha mãe fala que com 1 ano eu sentava no sofá e ficava assistindo o jogo do Santos. E com 1 ano você nem entende o que está acontecendo, mas eu sentava para assistir o jogo do Santos. E eu não pude torcer para o Santos logo de início. Ia para a Vila, comecei a ir para a Vila com 4 anos, assistia vários e vários jogos que tinha na Vila. Com 7 anos comecei a ir para o Pacaembu, vi vários jogos do Santos lá também, mas não podia torcer. Eu fui começar a torcer mesmo para o Santos, poder frequentar os jogos, ser sócia. Lá para 2010, 2009, com o Paulista, quando voltou o Robinho e a gente tinha aquele time novamente. E aí eu pude demonstrar o meu amor pelo Santos e até hoje eu tô aí. 2014 eu fiz minha mãe fez para mim a carteirinha de sócio. Eu sou sócia até hoje. Hoje em dia não perco um jogo do Santos na Vila. Acho que a proximidade também, por sempre ter morado perto do estádio. Agora que eu tô um pouquinho mais distante, mas antes é 5 minutos da minha casa para o estádio. Então sempre fez eu me envolver mais com o clube. E hoje em dia eu posso torcer para o time do meu coração e torcer para o Santos. Falando um pouco sobre os melhores e piores momentos que vocês vivenciaram com o clube. Não é os melhores e piores momentos da história do Santos, né? Eu sei que a história do Santos é gigantesca. Talvez hoje, bem sincero, é uma das maiores do Brasil e as maiores do mundo. A gente não tem que, né, mentir aqui, omitir aqui sobre essa realidade, né? E todo mundo sabe que o Santos é um time muito vitorioso, teve Pelé na sua história, né? Então, né, tem histórias magníficas. Mas eu quero saber de vocês, né? O que cada uma vivenciou de melhor e de pior com o clube. Na verdade, eu acho que o que eu vivenciei assim de melhor com o clube, um momento, na verdade, que me marcou muito foi o meu primeiro título no estádio de futebol, que foi o Paulista de 2016, que era Dia das Mães, e eu lembro até hoje, eu virei sócia 1 mês antes para conseguir comprar o ingresso, porque a gente sabe que na final é muito concorrido. E eu virei sócia, minha carteirinha chegou, aí eu entrei no aplicativo do Sócio Rei, lá no site, consegui comprar, e eu falei, mãe, desculpa, mas eu vou pro jogo. E aí, como eu frequentava muito o estádio, eu consegui levar a minha mãe, os meus 2 irmãos e o meu pai para assistir a final de Santos e Audax, que o Santos foi campeão. Então, eu acho que esse foi um momento que me marcou muito, porque foi um título do qual eu estava com a minha família toda. Era um dia muito especial, porque era Dia das Mães. E depois disso também a gente não ganhou mais nada, então acho que foi um título que marcou muito, porque foi o último, já faz tempo. E um dia triste, assim, uma memória triste que eu tenho, que eu vivenciei com o Santos, acredito que seja o rebaixamento, porque eu acho que doeu muito. Inclusive, nesse dia eu fui parar no hospital,
tive pressão alta. E aí eu entendi que era muito mais do que um sentimento e eu passei muito mal de verdade. Eu fiquei em observação, minha pressão estava 19/10. Parecia que o meu coração ia sair pela boca. E eu passei sabe, a pensar muito nisso. Eu falei, caramba, o quanto isso mexe com a gente, o quanto isso influencia a nossa vida. A gente não escolhe, eu acho que a gente não escolhe amar, a gente já nasce amando. Eu acho que esse sentimento, ele só floresce. Acho que quando você começa a entender o que um clube de futebol significa na sua vida, e faz parte da sua vida, porque o Santos, ele me curou de muitas coisas que não foi ele que causou. Então, eu acho que quando eu estava num momento difícil, quando eu estava desacreditada de muita coisa na vida pessoal, ir ao estádio, ver o meu time jogar naquela época de 2010, 2011, que, sabe, era só goleada, era só felicidade. Então, eu acredito que isso me ajudou muito, muito mesmo, e fez eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Mas um momento muito feliz foi esse, a recordação que eu tenho de assistir o meu time ser campeão com a minha família. E um momento triste do qual eu vivenciei, eu presenciei, foi o rebaixamento do Santos, que marcou muito, porque querendo ou não, machuca muito. Era como se eu tivesse perdido um ente querido. Parecia que, sabe, o mundo ia desabar. Eu fiquei muito triste, muito mal. Demorou um pouquinho para me recuperar. Inclusive, eu tive que aprender, né, a acostumar, porque querendo ou não, era muito tempo a gente falando que a gente nunca tinha caído, e aí de repente acontece isso e a gente fala, caramba, o quanto a gente é frágil e o quanto a gente ama um clube a ponto de, sabe, de passar mal e ficar em observação no hospital, porque você podia ter um piripaque e bater as botas. Então, eu acredito que esse seja um momento de dor e um momento de felicidade, né? Porque amar um clube de futebol, eu acredito que vai muito além do que as pessoas enxergam. Eu acho que a gente ama do fundo do coração. E sentimentos de futebol a gente não explica, a gente vive. A gente tenta fazer as pessoas que não gostam entender. Mas só quem vive sabe e só quem sabe sente. Então, eu acredito que isso seja um sentimento pro resto da vida. Acho que é pro resto da vida, não tem o que fazer. Quem ama, ama e é isso. O pior momento que eu vivi com o Santos foi o rebaixamento, principalmente estar presente na Vila naquele momento. Acho que eu nunca tinha passado por aquilo dali, o sentimento de luto que a gente ficou tanto. No dia eu acho que eu nem fiquei com tanto luto, eu fiquei com uma raiva assim que eu mesma nunca tinha sentido na minha vida. E me senti fora de mim, inclusive, não conseguia me reconhecer de tanta raiva que eu tava. Mas no dia seguinte, o sentimento de luto, acho que nem quando a gente perde um ente querido, a gente sentiu tanto quanto naquele dia. Então, para mim, foi o pior momento que eu tive com o Santos. E o melhor momento que eu já vivi com o Santos, assim, é até difícil, porque eu demorei um pouco para conseguir viver Santos realmente. Na minha casa acontecia até de desligar a TV e esse jogo tu não vai assistir. Então eu demorei um pouco para conseguir poder estar sempre lá na vila, estar sempre vendo jogos, acompanhando realmente. Então, para mim, cada momento que eu vivo com Santos é sempre um melhor do que o outro, porque hoje em dia eu posso acompanhar e de fato viver Santos. Mas não tenho assim um jogo específico, um momento específico, mas tem uns que eu consigo pontuar. Para mim, todos os jogos que eu assisti no estádio com o meu avô é um dos momentos mais marcantes para mim, porque hoje eu não tenho mais meu avô, mas o único santista que eu tinha na família era o meu avô. E a gente foi em muitos jogos juntos, então para mim era um dos momentos mais marcantes que eu tenho com ele, com o Santos. Um jogo que para mim eu virei a chave, porque mesmo morando perto da vila, sempre deixei muito de ir ao estádio pela questão do eu vou sozinha. E depois da pandemia, eu virei a chave do mesmo sozinha, eu vou todos os jogos. E para mim, o jogo que teve Santos e Grêmio, que foi o primeiro jogo com a torcida, foi marcante. Foi um dos melhores jogos que eu vivi ali na vila. A torcida toda cantando, todo mundo empurrando o time. E a final do Paulista de 2024 tá no estádio. Para mim, o Santos ia ser campeão, a gente ia ter aquele título e poder viver. Eu fui em todos os jogos do campeonato dentro de casa, fui na final e para mim, pela primeira vez, eu ia conseguir ver o meu time sendo campeão e eu vivendo aquilo. E não consegui ver. Mas foi um momento feliz estar no estádio no jogo da final. E um outro momento que eu posso pontuar foi o dia da volta do Neymar. E quando teve a festa na vila com ele lá, acho que todo torcedor que estava lá chorou muito.
porque era a chave, a virada de chave ali do Santos. Eu achava que depois daquele dia eu nunca mais ia ver o Santos passando sufoco, eu ia viver um momento, não é o que está acontecendo, mas para quem estava ali, viu o Santos bater na trave, final de Libertadores, final de Paulista, e viver aquilo dali, o Neymar voltando no momento mais difícil do clube, realmente acho que foi um dos outros momentos mais importantes que eu vivi com o Santos, e marcantes. Meu melhor momento com o Santos foi em 2010. Minha mãe tinha um contato em comum com a galera que organizava as criancinhas para entrar, né, com os jogadores no estádio, na partida. E eu tinha 12 anos, só que não parecia que eu tinha 12, parecia que eu tinha 15, que eu sempre fui muito desenvolvida para minha idade. Mas eu tava lá, né, fui com meu pai, era Santos e Vasco pelo Brasileirão, e aí eu tava super animada que eu ia entrar em campo e tudo mais. Acabou que ali rolou uma confusãozinha, não deu certo. Eu acho que era por causa do meu tamanho também, não parecia que eu tinha 12 anos, parecia que eu tinha bem mais. E aí a gente ficou nessa, tipo, ai, nunca tinha ido no estádio, primeira vez, e eu que tava muito animada para entrar. Aí a gente foi atrás de ingresso, meu pai e eu. A gente conseguiu os ingressos, os últimos ali, comprou o ingresso, e aí eu assisti o jogo pela primeira vez com meu pai, no estádio. E assim, eu até hoje eu lembro perfeitamente da sensação que era de você estar ali com todo mundo, torcendo. O Santos ganhou esse jogo por 4-0, então eu gritei muito, comemorei muito. Eu era pequena ainda, né? Tipo, 12 anos, você não é tão criança, mas também você já não é uma adulta, né? Não é uma adolescente. E eu lembro perfeitamente que era a melhor sensação que eu poderia ter, assim, naquele momento. De ter feito a escolha certa, né? De torcer para o Santos. E de estar ali com todo mundo presenciando um jogo muito bom, divertido, e com meu pai, principalmente. Então, foi muito importante esse momento com o Santos. O pior momento, acho que não tem como fugir disso, que é o rebaixamento, não tem nenhuma condição. Eu até me identifico bastante com o relato da Bianca, porque na minha adolescência e criança também, quando eu comecei a torcer, eu realmente passava mal assistindo o final de campeonato, assistindo os jogos do Santos quando o Santos perdia, enfim, tinha alguma final, alguma coisa muito importante, passava mal realmente, assim. Já chegou época de eu assistir jogo ajoelhada, sabe, rezando assim para poder ver se dava certo alguma coisa. E eu fui aprendendo a torcer assim de forma mais saudável ao longo do tempo, para não fazer mal para mim também. Só que no jogo do rebaixamento, eu já morando aqui em Pernambuco, né? Já estava ansiosa, já e tudo. Eu decidi não assistir esse jogo. Então, o jogo que a gente caiu, eu não assisti. Eu fiquei no quarto, deitada, com a luz apagada, rezando o jogo inteiro. Acho que nem no intervalo eu parei, assim. E torcendo ali. Não quis ver resultado, não quis ver um pouquinho do placar, nem nada. Eu fiquei rezando o tempo todo ali. E aí, depois que acabou o jogo, meu pai veio no quarto, veio falar para mim que a gente tinha caído. E assim, foi terrível. Naquela noite eu não dormi. Nos 3 dias após, parecia que realmente alguém tinha falecido da minha família, porque eu não queria comer direito, eu não dormia direito, era um desânimo imenso, assim, eu não queria sair de casa, não queria falar com ninguém. Aquele mau humor, aquela tristeza terrível. E porque vai caindo a ficha aos pouquinhos, né? Porque a gente tinha sido o time que nunca caiu, aquela coisa toda. E aí vai caindo a ficha, contando com a zoação, né, dos rivais também, que teve muita. E, enfim, eu acho que não vou viver outro momento pior que esse com o Santos, eu espero. Meu Deus, que não. Mas, enfim, esse foi o pior momento com o Santos, realmente. Pior momento é o rebaixamento e meu time tem 3, né, rebaixamento, e eu me lembro agora do recente, porque lá em 2004, quando caiu pela segunda vez, eu não me recordo muito, né? Então acho que o rebaixamento é o pior momento, assim, de um clube, né? Acho que até uma perca de um título ali numa final não é, acho que, tão ruim quanto, né, um rebaixamento. E 2022, aliás, 2021, né, quando o Grêmio caiu, foi muito triste mesmo. E também tem os momentos bons, né? Eu vivi recentemente também com um clube que foi a Libertadores 2017, né? E a Copa do Brasil 2016. Eu queria falar de ídolos agora.
como aqui no Grêmio, né, a gente tem o Renato como, né, eu acho que o ídolo master, né, vocês têm o Pelé. Não tem, eu acho que se algum torcedor santista falar que o Pelé não é o top, o número um, eu acho que não é santista. Acho que você deve concordar comigo. E além do Pelé, né, que tem uma linda história, não só com o Santos, mas com a seleção brasileira também, temos o Neymar, né, temos Robinho também, além de outros craques, né. Eu queria que cada uma falasse um pouco dos seus ídolos agora. Falar de ídolo do Santos para mim hoje em dia é um assunto meio delicado. Porque se eu sou santista, hoje teve um jogador que me motivou a isso. Independente do que ele fez fora de campo, o Robinho, para mim, foi o jogador principal para eu hoje poder ser santista. Com 3 anos, a camisa de Santos que eu pedi foi do Robinho. E o momento em que eu voltei, pude realmente torcer para o Santos e, e bater naquela tecla do eu quero ser Santos foi com a volta do Robinho. Então, para mim, o Robinho, hoje em dia, eu não tenho o hábito de falar que é meu ídolo por conta de situações adversas, mas se hoje eu sou santista, é por causa dele, é por causa da geração dele de 2002, de Diego e Robinho. Então, não lembro dele jogando, não consigo lembrar, porque quando ele jogou em 2010 eu tinha 8 anos, 7 anos, e quando ele jogou em 2002, eu era muito pequenininha, então eu não lembro. Mas para mim ele é um ídolo. E outro ídolo, e esse eu vi jogar e vivi a fase dele, mesmo criança também, é o Neymar. E às vezes eu critico ele bastante, mas não tem como negar de que ele é um ídolo do clube e de ver ele jogando hoje em dia novamente dá bastante felicidade ao torcedor, apesar da fase que está o clube. Porque ele é um ídolo. E seu ídolo está de volta na fase mais difícil do clube. Ele decidiu voltar nesse momento. E aí você poder ver ele vestindo a camisa do Santos novamente. Principalmente quando ele jogou com a camisa azul. Foi uma nostalgia total. Para mim, os dois maiores ídolos do Santos, então, é o depois de Pelé, porque eu acho que no nível de Pelé não temos, mas é o Robinho e o Neymar. E o Neymar é aquele ídolo que eu vi e eu vejo jogar a cada jogo. Eu tô vivendo com esse ídolo. Quando se fala de ídolo, eu acho que eu tenho dois nomes também que são mais fortes, assim, vêm logo de cara. Primeiro, o Neymar, não tem como excluir, eu acho. Eu lembro do último jogo do Neymar pelo Santos, antes dessa volta, contra o Flamengo. Eu lembro da cena dele chorando no hino, no início do jogo. E eu chorando junto também, porque, poxa, Neymar, craque, né? Assim, o pessoal parava para poder ver o jogo do Santos justamente por causa do Neymar. Neymar com aquela camisa azul, realmente, bem tradicional, bem nostálgica, assim, as goleadas, as dancinhas. Então, aquilo não divertia só os torcedores do Santos, mas todo mundo, até quem é rival. E aí, você vê seu ídolo indo embora do seu time, você não sabe quando ele volta, se ele volta. E eu lembro que foi bem pesado, assim. Eu acho que para todo Santista, aquela dúvida se ele ia voltar ou não. E agora ele voltando, foi muito nostálgico. Foi uma emoção, assim, incrível, porque eu lembrei da Fernanda de antigamente, assim. A Fernanda que estava ali chorando com ele indo embora, sem saber se ele voltava, e agora ele voltou. E ainda não me acostumei ainda, todo jogo que eu assisto que ele tá vestindo a camisa do Santos, não me acostumei, ainda é muito novo para mim, mas com certeza ele é um grande ídolo. E o outro é o João Paulo, goleiro, que agora tá no Bahia, né? E eu digo João Paulo porque o João Paulo, para mim, ele é um exemplo de jogador que honra a camisa, não só dentro de campo, fora de campo também. Principalmente na pior fase do Santos, que foi o rebaixamento. O João Paulo, para mim, é um dos poucos jogadores que não abandonou o Santos nesse momento, naquele momento difícil, que ele deu sangue mesmo pelo time. O João Paulo fez ótimas defesas naquele campeonato. Lógico que não é um jogador, né? O time só, não depende de um jogador. Por mais que ele seja muito bom, tem todo um contexto, toda uma situação envolvida. Mas eu via nele ali, né, nos gritos dele, no choro dele depois do rebaixamento, eu via o quanto ele ama o Santos, né? E ele é menino da Vila também. Então,
mesmo quando ele saiu do Santos agora, eu continuo seguindo ele nas redes sociais, acompanhando, porque para mim foi um grande ídolo e com certeza marcou a história do Santos. Então, para mim é Neymar e João Paulo. Pra mim, para falar a verdade, não tem como, eu concordo com as duas. Mas, inclusive do João Paulo, eu queria ressaltar aqui, é muito importante falar sobre isso, porque eu faço da Nanda as minhas palavras. Eu acho que muito mais do que um jogador jogar, porque é a profissão dele, um jogador, na verdade, viver aquilo que o torcedor vive. Então, eu acho que o João Paulo, ele não é o meu ídolo, mas eu admiro muito, porque ele estava num momento muito crítico e ele, se não fosse ele, a gente já teria caído há muito tempo. Isso é muito importante ressaltar, né? A torcida do Santos, ela não pode ser ingrata. Foi um jogador que está no Bahia hoje, mas saiu pela porta da frente. Com certeza, vai ser bem recebido quando quiser voltar à sua casa, né? Mas para mim, eu tenho, na verdade, um momento muito especial com os ídolos do Santos. Inclusive, foi um momento que me marcou bastante. Antes de falar dos meus ídolos, eu queria deixar falar assim um pouquinho de um momento que eu vivi muito especial, que foi quando eu fui convidada pelo Santos de participar de um evento na Vila Belmiro, da onde iriam todos os ídolos eternos. E estava Rodolfo Rodrigues, Giovani, Léo, Clodoaldo, Coutinho, só não estava o Pelé. Tava muitos ídolos e eu pude levar o meu pai. Então você imagina o meu pai, torcedor fanático, naquele momento, tomando uma cervejinha com o Coutinho. Então, assim, é um momento que meu pai tem várias fotos, ele manda todo dia para mim no WhatsApp, me agradecendo por proporcionar esse momento para ele, né? Porque, querendo ou não, foi muito especial. Ele está com os ídolos da década de 60 do Santos ali, o Coutinho, o Mengalvio, sabe, o Pepe. Então, isso foi um momento muito especial para mim. Agora, falando dos meus ídolos, eu tenho um carinho muito grande, assim, nível master pelo Léo. Eu, sabe, assim, é um ídolo para mim eterno. Inclusive, eu lembro do dia que eu conheci pessoalmente, que eu quase paralisei, na verdade. Eu tava descendo as escadas do portão 78, né, que é a arquibancada da Vila Belmiro, e ele tava vindo ali embaixo, entrando pelo portão principal, e aí, na hora que eu olhei, eu falei, não acredito. Aí ele falou assim: Oi, tudo bem? Eu falei: Meu Deus! Eu falei: Léo, eu comecei a conversar com ele, peguei autógrafo, tirei foto. Então, assim, pela história dele do Santos, não tem como ressaltar o título de 2002. Para mim, é o título mais marcante e emocionante da história do Santos, porque eu vivi aquele título, eu era pequena e eu nunca vi meu pai chorar. E justamente naquele dia, o meu pai chorou, e foi, assim, a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Então, o Léo, pelo título de 2002, né? E o Robinho também, igual a Larissa falou, há coisas, mas a história ela não se apaga, entendeu? Independente da pessoa, do Robson como pessoa, mas como jogador, ele. Quem é da geração de 2002, nós que estamos aí na fase dos 20 anos, não tem como. Ele realmente fez a gente muito feliz dentro de campo, então não tem como. E o Neymar, né? Para mim é o Léo, né? O Robinho e o Neymar, porque o Neymar, ele fez a gente ter alegria de novo, né? Ele fez a gente acreditar que dias melhores virão, ele fez a gente, sabe, igual a Larissa falou, ele voltou no momento muito crítico do clube. Inclusive, a gente, nessa fase, eu acho que a gente começa a entender que muito além do que move o futebol é o sentimento. Então, a gente começa a perceber quem realmente gosta do clube, quem realmente vive o clube. E ídolo não precisa ganhar títulos para ser ídolo, né? Porque o João Paulo, inclusive, merecia muito ganhar um título, entendeu? Mas infelizmente não ganhou, mas merecia muito por tudo que ele fez, por tudo que ele representa pro Santos, na verdade. Mas o Neymar, ele é indescritível. O que ele faz dentro de campo. Ver o Neymar com a bola é assim. Quando ele pega na bola e você tá ali no estádio, você vê ele, parece que o coração vai sair pela boca, porque você fala: Meu Deus, vai sair coisa boa aí. Então é um momento assim, você vê seu ídolo voltar para casa, né? No momento em que todo mundo critica, Neymar é isso, Neymar é aquilo, mas a gente que é santista, a gente tem um carinho muito grande por ele, a gente sempre vai acreditar nele, porque ele fez a história do Santos, ele escreveu uma história muito bonita no Santos, e tenho certeza que essa fase vai passar, que esse momento ruim vai passar, agora que a gente tá com um treinador bom, né? Acredito que vai colher frutos bons, mas ídolo mesmo para mim que eu tenho um carinho muito especial por tudo, pela história, por vivenciar, é o Léo, o Robinho e o Neymar. São os meus três ídolos, assim,
master, que é indescritível. Ninguém pode criticar, porque senão o negócio fica frenético. Agora eu queria falar de rivalidades. Aí no estado de São Paulo, né? Aliás, no estado onde o Santos, né, mora, vive, né, em São Paulo, tem muitos clássicos, né? Tem Palmeiras e Santos, tem Corinthians e Santos, São Paulo e Santos, conhecido como Sansão, né? Claro que é muito dividido, né? Esses clássicos aí em São Paulo, diferente aqui no Sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul, e é só Grêmio e Inter, né? Praticamente. E eu queria que vocês falassem um pouco dos clássicos. Qual é o maior clássico que vocês acham aí? Ou, né, contra o. Qual o paulista mais difícil de enfrentar também? Além disso, de falar sobre os adversários, né? Em geral, quais vocês acham difíceis de enfrentar na Vila Belmiro e também fora do estado? O que eu acho mais difícil, assim, não é nem mais difícil, mas que eu tenho mais rancinho, assim, quando eu vejo, é Palmeiras. Assim, eu acho que o Palmeiras já vem de uma fase muito boa, né? Que a gente lembra que o Palmeiras ganhava tudo, assim, direto. Eu até ficava estressada, porque, falei, gente, como é que pode um time ganhar tudo, assim, é campeonato, é uma partida atrás da outra? E a minha família, a maioria é palmeirense. Eu sou a única santista. Então eu ouço bastante, assim, quando tem clássico. Apesar da energia da Vila ser diferente, a gente sabe que a Vila faz uma diferença enorme, né? Quando o Santos joga na Vila. Para mim, se eu fosse escolher um rival mais difícil, seria o Palmeiras, assim. Ainda na fase atual, que não vem ganhando tanto quanto antes, mas eu acho que o Palmeiras, e para mim, eu tenho um rancinho, assim, do Palmeiras. Eu tenho ranço dos outros também, mas o Palmeiras é mais forte, assim. Na verdade, se for falar do maior clássico em questão de história, é São Paulo e Santos. É o Sansão. Indescritível, é muito mundial ali, muito Libertadores. Mas um time, eu concordo com a Nanda. Eu era muito assim, Corinthians, né? Eu não suportava. Eu acho que quando a gente. Porque meu primeiro jogo foi Santos e Corinthians, né? Graças a Deus o Santos ganhou. Mas eu acho que a gente já nasce já com rancinho, né? Do Corinthians. Não tem como. A gente já nasce. Mas de um tempo pra cá, eu acredito que a rivalidade contra o Palmeiras, eu acho que cresceu muito, né? Inclusive depois que o Santos não rebaixou o Palmeiras, foi só ladeira abaixo. Então, eu acho que esse ranço só foi crescendo, porque quando a gente teve a oportunidade, a gente não fez. E aí, depois disso, a gente perdeu Copa do Brasil, perdeu Libertadores pro Palmeiras. Então, eu acho que o ranço, ele foi aumentando, sabe? Aquela rivalidade, aquele negócio de, pelo amor de Deus, vamos ganhar. E é difícil, porque ultimamente, contra o Palmeiras, a gente não tem muita sorte. Contra o Corinthians também não tem também, mas acho que é rivalidade mesmo seria o Palmeiras, né? Pra mim é o clássico que eu mais gosto de assistir, porque eu tenho um ranço muito grande pelo Palmeiras. O Corinthians ficou ali de segundo plano, mas se for falar mesmo de história, é Santos e São Paulo, né? Inclusive, um jogo que eu gosto muito de assistir é na Vila Belmiro, é Santos e Palmeiras, por questão de querer passar nervoso mesmo, porque eu sei que vai ser difícil. Então, eu acredito que vale a pena assistir, porque eu sei que vai ser difícil. O Santos quase nunca ganha, ultimamente só perde. Essa é a verdade. Mas acredito que, para mim, é Santos e Palmeiras. É o clássico, assim, a rivalidade hoje, atualmente, que é mais, assim, legal ao mesmo tempo e chata de assistir, principalmente na Vila Belmiro. Pra mim, um dos piores rivais é o Corinthians, porque minha família toda é corintiana, então eu sempre cresci naquela rivalidade em casa. Passei por várias coisas e tendo que viver Corinthians dentro de casa, tudo enfeitado de Corinthians, desligar a TV. Ah, agora é o momento do Corinthians. Dia de clássico, acordar, tocando música do Corinthians, diversas coisas. Não podia ter nada do Santos em casa, era tudo Corinthians. Então, para mim, o rival que eu não suporto é o Corinthians. Acho que por tudo que eu já passei e passo até hoje. Apesar de hoje em dia ser mais gostoso, a gente senta, vamos assistir um clássico, coloca a bandeira dos dois, mas até uma certa idade era só torcedor do Corinthians me pentelhando todos os dias e a todo tempo, então para mim um dos piores rivais é o Corinthians. Mas questão de, o clássico que eu mais gosto de assistir é Santos e São Paulo, assim como a Bianca falou,
e no meu ponto de vista são os dois maiores clubes paulistas, em relação à história, em relação a títulos. Então é o meu clássico preferido. E tem um clássico que eu não gosto de ver, assim como as meninas falaram, que é Santos Palmeiras, por motivos de traumas. Tudo que a gente vem passando com o Palmeiras nos últimos tempos. Mas, para mim, o rival que eu não suporto é o Corinthians e o meu clássico preferido é Santos e São Paulo. Seguindo, né, a nossa entrevista e já se encaminhando para a parte final, já é aquela hora da pergunta surpresa, né? Eu ando inovando um pouco a série, né, para ter mais dinâmica, para ter mais interação. E agora é a parte da pergunta surpresa. Eu tenho 10 perguntas, eu sorteio. No caso, eu vou sortear aqui uma para cada um, tá? Não vou fazer uma pergunta para todas, eu vou sortear uma para cada uma para ter mais interação. Então, eu vou começar com a Bianca. Um jogo inesquecível. Um jogo inesquecível para mim, que eu fui muito, 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 muito feliz, foi a Libertadores. Foi um jogo inesquecível, porque nesse dia eu estava operada, eu fiz uma cirurgia, na verdade, e saí do hospital, fui para casa, fiquei lá repousando, normal. Na hora do jogo, eu me esqueci que eu estava operada. Eu pulei e abriu todos os meus pontos. E aí eu tive que voltar para o hospital, mas assim, eu só voltei depois que o Santos comemorou, né, o título, que acabou o jogo e eu falei, calma, pai, deixa eu terminar o jogo. Mas para mim foi um jogo assim inesquecível porque eu nunca tinha visto o meu time ser campeão da América. Eu nunca vi o meu time ganhar a Libertadores, porque o Santos ganhou a Libertadores em 62 e 63, eu nem existia, né? Então, assim, a gente sabe da história, sabe do peso da camisa, mas a gente não tinha vivenciado ainda uma Libertadores. Então, eu acredito que aquele jogo contra o Peñarol foi um jogo muito inesquecível para mim, né? Por toda a circunstância, sabe, por falar, caramba, eu sou o tri da Libertadores, eu ganhei uma Libertadores, e eu acredito que todo Santista ali estava em êxtase, porque ganhar Libertadores é diferente, jogar Libertadores é diferente. Você ir pro estádio sabendo que seu time tá numa Libertadores, ou você assistir uma Libertadores de casa, ou em qualquer lugar que você esteja, é diferente. E todo mundo que acompanha futebol sabe do que eu tô falando. Então, quando tocava aquela musiquinha da Fox Sports, a gente já falava, meu Deus, o coração já saía pela boca. Então, para mim, um jogo inesquecível foi a Libertadores, a final da Libertadores contra o Peñarol em 2011. Larissa, uma situação inusitada que você já viveu com o clube ou com o futebol. Olha, eu vou contar uma situação que foi uma situação adversa assim, que eu já passei com o meu clube, foi que dos meus 7 anos aos meus 14 anos, eu assistia muitos jogos do Santos dentro da torcida do Corinthians. Assisti muitos jogos do Santos, inclusive passei Dia das Mães do lado da minha mãe, que é corintiana, assistindo o clássico, mas na torcida do Corinthians. Não podia comemorar, não podia falar. Então, acho que esses foram os momentos mais inusitados do meu clube que eu já passei. Assisti diversos jogos do Santos no Pacaembu, clássico Santos e Corinthians, mas dentro da torcida do Corinthians, inclusive no meio da organizada deles. Eu era criança, então eu acho que eu conseguia me controlar melhor. Eu fui até meus 13 anos, então acho que era tranquilo. Mas momento mais inusitado do que esses, eu acho que eu não vivi. De ter que ver gol, a torcida gritando e eu tenho que ficar calada, porque eu tava na torcida rival. Bom, Fernanda, uma superstição ou mania que você tem em dia de jogo. Um dia antes do jogo, isso é qualquer jogo, gente, seja qualquer campeonato, qualquer jogo. Um dia antes, eu já separo a camisa que eu vou usar, eu tenho que usar a camisa no dia do jogo, independente de qualquer camisa, assim, que eu tenho várias, eu uso. E eu sempre rezo antes de começar a partida. Tipo, independente de onde eu esteja. Às vezes eu nem tô conseguindo assistir o jogo mesmo ali na TV, eu escuto, alguma coisa assim, eu tenho que rezar antes. E pensar sempre positivo. Eu tenho essa... Eu falo que é uma mania. De, tipo, independente da fase que o time esteja, eu sempre falo algo positivo. Eu sempre tento ver o copo meio cheio, sabe? Até no rebaixamento foi bem difícil, mas eu sempre tento ver, assim, copo meio cheio. Teve um jogo agora contra o Vasco que a gente levou, né? Uma goleada. E aí
Eu lembro de a gente estar levando a goleada ali e eu, não, gente, calma, vai dar tudo certo, é só uma fase, é só um momento ruim. Então eu falo para mim mesma, eu considero uma mania, porque eu acho que se a gente enxergar assim de uma forma negativa, as coisas não vão dar certo, eu acho que tudo piora, assim. Então, independente do resultado, independente da fase, coloco ali minha camisa, rezo, pensamento positivo ali, meus momentos, meus segundos antes do jogo começar. E é isso. E torcer para dar tudo certo, sempre. Para nós seguir aqui na última pauta, antes, né, das considerações finais, é a parte que eu mais gosto e é que leva, né, o nome da minha série, que é Histórias que o Futebol Conta. É aquela parte que o torcedor conta, né, uma história aqui para a série, por episódio, né? São muitas histórias, já escutei diversas histórias, né, de emoção, de saudades, de alegrias, de tristezas e histórias de arrepiar, né? Então, eu queria que cada uma falasse. Eu sei que a gente tem muitas histórias, né? Vocês, como torcedoras do Santos, têm diversas histórias. E eu, como gremista, aqui também tenho muitas histórias. E é difícil escolher uma. Tenho certeza que é sempre difícil escolher uma história que tu queira contar. Mas eu tenho certeza que vai ter uma aí que, né, vai pegar assim agora na memória de vocês e vocês vão querer passar aqui para essa série. Com a história com o meu clube, o que eu tenho para contar, assim, as histórias, momentos melhores, mais marcantes, e que toda vez se fala do Santos e história minha com o Santos e de jogos, sempre vai ser lembrar de quando eu ia com o meu avô ao estádio e do momento que foi o início para eu me aproximar do Santos e ser sócia, que assim como a Nanda, eu também entrava de mascote com os jogadores. Meus pais não me levavam para assistir o jogo, mas eles me levavam todo jogo para entrar de mão dada com os jogadores em campo. E aí, a partir daí, eu comecei a entrar com o meu avô para assistir jogos. Então, história, futebol e Santos, eu sempre vou me recordar dessas, de quando eu comecei entrando com jogadores e de poder acompanhar o Santos ao lado do meu avô. Como eu morava em São Vicente, né? Lá a gente nem presta muita atenção assim, mas tem muita coisa do Santos nas lojas, assim, né? De esporte e tudo. Então, sempre que eu ia no centro, eu sempre via alguma camisa, um negocinho ali, uma coisa ali e tal. Então, para mim, ficou algo normal. Eu me mudei para Pernambuco tem 10 anos. E aqui é uma cidade pequena. E tem, lógico, as lojas que vendem artigos de futebol, mas eu nunca tinha visto nada do Santos. Até cheguei a perguntar pro vendedor tudo, e não tinha. Tem gente que nem sabia que time era esse, para vocês terem noção de como é, assim, a logística. E aí, eu lembro que eu comecei a pesquisar na internet mesmo, né? As coisas que eu comprei aqui, a maioria da internet que eu peço. Mas teve um dia que eu saí no centro aqui e eu vi essa camisa aqui que eu tô usando. E assim, parece até uma coisa meio boba de dizer, mas eu me emocionei por causa da camisa. Porque eu falei, gente, finalmente, assim, foi o efeito Neymar, tá? Pra vocês terem noção. Foi depois que o Neymar voltou. E eu me emocionei, porque é uma cidade pequena, totalmente longe de São Paulo, mas ver aquela camisa ali é como se eu me sentisse um pouquinho em casa, sabe? Como se eu sentisse a emoção de estar ali, tipo, poxa, meu time tá ali, tudo. Então, é algo que é meio bobo, aparentemente, mas eu me emocionei porque eu senti que eu estava em casa, assim, um pouquinho, um pedaço de casa, porque eu considero São Vicente Santos a minha casa, né? Que eu passei mais de 18 anos lá. Então, foi emocionante para mim. Tem uma frase que me marca muito, que Santos é eterno, é de pai para filho, né? Então, eu acredito que, por ser mulher, né, na época que eu frequentei estádio, né, desde que eu era criancinha, não tinha muitas mulheres que frequentavam o estádio, era muito homem, existia muito homem. Então, meu pai ficava meio receoso de me levar, porque falava que era coisa de homem, que não tinha que estar ali no meio, que era complicado, principalmente quando era clássico, porque existia muita rivalidade, nem todo mundo respeitava, enfim. Então, eu acredito que desde que eu comecei a entender melhor, né? Porque com 5 anos de idade você não raciocina direito, você sabe, mas não. Então, assim, desde que eu comecei a entender melhor e eu comecei a entender o que representava
viver aqueles momentos com os meus pais, né? Com o meu pai especialmente, porque eu sou muito apegada ao meu pai, muito mesmo. Então, assim, todo jogo eu falava, pai, vamos ali. Sim, vamos. Então, assim, toda vez que eu vou na Vila Belmiro com o meu pai, eu sinto uma coisa diferente, sabe? Eu sinto. Eu não sei dizer, parece que eu tô completa. Porque tá o time que eu amo com a pessoa que eu mais amo no mundo, que é o meu pai. Então, é muito especial para mim poder viver isso com meu pai, poder presenciar sabe, falar assim, caramba, eu tenho a pessoa que eu mais amo aqui do lado e compartilhando um amor pelo um clube de futebol que nos uniu ainda mais, porque a gente se reúne muito para assistir o Santos. Inclusive, eu queria contar uma coisa inusitada, né? Que o meu pai, ele sempre fala, eu vou cancelar meu sócio, eu não vou mais ser sócio, eu não quero mais ser sócio desse time, só passo raiva, que não sei o quê. Então, assim, teve uma vez que eu falei pra ele, né? Inclusive foi Santos e Vila Nova, Série B, quando o Santos ganhou, mas assim, um jogo horrível que a gente achou que ia perder e no fim ganhou. E aí meu pai já tava quase descendo as escadas assim do portão 17, né, pra entrar, pra sair do estádio. E aí o Santos fez o gol, aí ele voltou correndo. Aí ele, vamos! Eu falei, ué, você não ia embora? Aí ele, não, quer ir embora? Não ir embora, não. Agora a gente vai subir, agora a gente vai subir. Eu falei, então assim, você fala que vai embora, mas quando faz o gol, você volta. Então, assim, são momentos assim que eu vivo com meu pai que não tem explicação, sabe? Então, pra mim é muito marcante compartilhar esse amor. Né, do Santos com meu pai, com a minha família, mas especialmente com o meu pai. Então, eu acredito que todo jogo que eu assista com ele, que a gente vai ao estádio, que a gente conversa, que a gente troca figurinhas, que ele manda figurinha do Pelé pra mim, manda um monte de figurinha pra mim no WhatsApp todo jogo. Aí, quando eu vou, eu jogo sozinha, inclusive, com outras pessoas, e ele não pode acompanhar, ele fala: você é pé fria, fica em casa, e sabe? Então, tipo assim, é muito especial você ter essa ligação, né, com um familiar seu, querendo ou não. Pai e mãe são, assim, eternos, mas é muito legal e, assim, eu fico muito feliz de poder viver isso, porque eu acredito que essa frase, Santos é eterno de pai para filho, vá muito assim para a vida, porque eu quero passar isso para os meus filhos, né? Quando eu for mãe, quando eu tiver a minha família, eu quero passar esse amor, né? Eu quero ir ao estádio com os meus filhos, eu quero vivenciar momentos ali com o meu clube do coração, com a minha família. Inclusive, é isso, eu acho que todo jogo com o meu pai, ou especificamente com ele, mas com a minha família, é muito especial para mim. Mesmo que perca, que ganhe, sabe, eu vou colecionando memórias, porque a gente tá de passagem. Então, a gente viver, assim, fazendo o que a gente gosta, com as pessoas que a gente gosta, não tem explicação. É a hora da despedida, né? A hora das considerações finais de vocês. Primeiro aqui eu quero agradecer, né, imensamente por vocês terem aceitado esse convite, né? Gostaria de agradecer a oportunidade, porque a gente sabe, eu sei se as meninas vão concordar, acho que sim. A gente sabe o quanto é difícil ser mulher que gosta de futebol, né? Porque a nossa voz, na maioria das vezes, não é ouvida. Se a gente fala alguma coisa, o pessoal, a maioria, né, dos homens não considera como verdade. Eu comento muito sobre o Santos nas redes sociais também. E já ouvi vários comentários mandando lavar louça, que o lugar de mulher não é comentando futebol. E, enfim, quando a gente se depara com uma oportunidade dessa aqui, que é para a gente expor, né, nossa história com o Santos, a gente comentar, e é um espaço com outras mulheres, é muito importante. Eu fiquei muito feliz pela oportunidade, adorei, agradeço bastante. E é isso, Santos faz parte da minha vida desde quando eu era pequena, mas provavelmente já estava no meu destino ser santista. E eu amo esse clube e até eternamente. A gente vai continuar aqui torcendo, apoiando nas melhores e nas piores fases. Eu faço da Nanda, né? As palavras da Nanda, as minhas. Queria agradecer o espaço, na verdade, porque, igual ela falou, a gente gosta de futebol, mas ainda assim a gente sofre muito hate na internet por ser mulher. Então, assim, a gente vê cada comentário maldoso que, assim, não que vá influenciar a gente a parar de gostar, mas assim, acho que tá na hora das pessoas abrirem um pouco a mente e mais do que falar pra gente lavar louça, né? Começar a entender que a gente ama, que a gente também entende. E muitas vezes eu vejo que nós, mulheres, representamos muito mais do que homens.
inclusive. Então, assim, eu já vi muita mulher deixar de acompanhar ou estar no presente em um ambiente familiar para ir ao jogo. Eu mesma sou essa pessoa. Eu já deixei de passar Páscoa, aniversário de pessoas, de entes queridos, para estar no estádio de futebol. Então, assim, eu acredito que esse seja um espaço muito legal para você falar abertamente sobre isso, que lugar de mulher onde ela quiser, seja no estádio, seja na arquibancada, seja em casa. Então, assim, acredito que não é porque a gente é mulher que a gente não entende, inclusive acho que a gente entende muito. E nós somos uma força, então, assim, acho que mulher torcendo é diferente. Mulher acho que sente mais, acho que sofre mais. Acho que ela, sabe, eu acho que ela acho que ela é mais emotiva. Então, eu acho que o que deixa o futebol, assim, sabe, mais apaixonante, eu acho que é que a gente demonstra mais, a gente sente mais, assim, a gente demonstra mais sentimentos. Então, eu acredito que você ser mulher, você gostar de futebol, e você acompanhar o seu time do coração é uma coisa, assim, indescritível. Não tem que ter preconceito, não importa o time que você torça, acho que isso não é indiferente. Acho que mulher deve apoiar a mulher, sim. Inclusive, eu acompanho várias rivais nas redes sociais, porque eu gosto de acompanhar. Às vezes, até posto, tipo, indiretinha, tirando sarro do Santos, mas eu pulo os stories e falo assim, deixa pra lá. Mas eu curto o conteúdo, sabe? Eu comento nos vídeos. Igual a Larissa falou, que ela tem um Instagram, que ela é bem ativa no Instagram, que ela posta vídeo. Então, assim, eu acho muito legal. Inclusive, eu sempre enalteço o trabalho das meninas, sabe? Que posta TikTok ou qualquer outra rede social. Então, eu gosto muito disso. Acredito que mulher tem que incentivar a mulher, sim, não tem rivalidade. Ter espaço para todo mundo, ser quem quiser ser, torcer para quem quiser torcer, né? Compartilhar o amor que sente pelo Clube do Coração. Inclusive, as redes sociais estão aí para isso. Mas agradeço imensamente o convite, foi um prazer. E espero que todas as pessoas, né, comecem a entender que mulher também faz parte do futebol. Na verdade, eu acho que desde um tempo para cá, acho que as pessoas já começaram a perceber isso, né? Porque a gente vê que o número de mulheres no estádio cresceu muito. E eu fico muito feliz por isso. Eu gosto muito de ir ao estádio de futebol e ver que cada cantinho que eu olho tem uma mulher ali, uma criança, sabe? Eu gosto muito, porque antes a gente olhava e só tinha homem, 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 homem. E aí a gente começa a ver que não, ela tá feliz, ela tá se sentindo segura de ir ao estádio, de acompanhar o seu time do coração. Então é isso, eu quero deixar um recadinho até, inclusive, para todas as mulheres, né? Que continuem acompanhando o time do coração de vocês. Não deixem de acompanhar por comentários maldosos ou porque a pessoa falou para você que você não entende. Pelo contrário, o que você sente pelo seu clube é o que você sente. Você não tem que explicar nada para ninguém, porque você é o que você sente. E eu quero agradecer pelo convite para estar aqui e por você dar a voz, assim como as meninas falaram, por deixar mulheres falarem, contarem um pouco da história em relação ao futebol e ao fanatismo. Para mim, eu comecei a frequentar estádio sendo levada pela minha mãe. Então, uma mulher começou a levar meu irmão, primeiramente, para estádio, depois levou eu, depois levou minha irmã, e hoje nós três frequentamos estádio, somos fanáticos por futebol. Meu pai sempre falou muito, lugar de mulher não é no estádio, vocês não têm que estar indo para jogo, mas minha mãe sempre levou a gente. Então, meu fanatismo por futebol veio por causa de uma mulher. E realmente, assim como a Bianca falou, anos atrás a gente não via tantas mulheres no estádio. Eu mesma, quando precisei começar a ir sozinha para o estádio, eu ficava, não tem companhia, não tem amizade, mulher para ir para estádio, eu vou com quem? Chega no estádio, você via pouca mulher e era muito homem. E aí você ficava naquela, mas eu vou para o estádio, vou sozinha. E depois da pandemia eu virei a chave, eu comecei a ir para o estádio mesmo sozinha, comprava meu ingresso na cativa, sentava lá, assistia o jogo sozinha, sem me incomodar com nada nem com ninguém, voltava para casa. E ali eu fui fazendo amizades e com mulheres, o que é muito importante, porque eu fui vendo que tinha muitas mulheres que também frequentavam o estádio, também frequentavam sozinhas, e todas com a mesma fala, eu comecei a sozinha agora, porque não tinha companhia, e aí vai uma fazendo companhia para outra. Hoje em dia eu conheço muitas mulheres que vão para estádio, e eu fiz amizade assim, eu ia sozinha, e agora eu fiz amizade. Então, o número de mulheres dentro do estádio vem aumentando. Hoje em dia, inclusive, tem até grupos
que é para mulheres que não conhecem ninguém, mas querem ir para o estádio. Vamos, a gente se encontrar lá e assistir o jogo juntas. Então é muito importante isso. E assim como a Bianca falou, eu também acompanho muitas mulheres de outros clubes que falam dos seus times em rede social, porque eu acho importante, mesmo que não seja do Santos, mulher apoiar mulher falando de futebol, porque a gente grava conteúdo, seja para TikTok, Instagram, YouTube, a gente sempre recebe muitos comentários, como a Nanda falou, de que, e a louça? Já lava a louça hoje, lugar de mulher é dentro de casa, vai fazer uma faxina. E não, gente, lugar de mulher é onde ela quiser, e principalmente dentro do estádio, porque a gente também pode ter voz, a gente também entende de futebol, a gente sabe o que é o impedimento, tá bom? Que a maioria dos caras perguntam isso, a gente sabe o que significa. E mulher sabe jogar videogame, a gente entende também dessas coisas, entendeu? Jogar um jogo de futebol pelo videogame. A gente entende de futebol no geral, né? Porque a gente é mulher e que a gente não entende. E o número de mulheres vem aumentando cada vez mais. E eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, nos últimos jogos do Santos, eu vi muito isso. Muita mãe levando criança para estádio. Então, criança de 3, 4 anos no estádio e a mãe acompanhando. E é bem legal isso, porque eu fui incentivada para estádio por causa de uma mulher, eu tenho amizades hoje em dia dentro de estádio que são mulheres, e eu vejo muitas mulheres falando do seu clube em rede social e o número aumentando cada vez mais, seja na arquibancada, na cadeira, em rede social, onde for, o número de mulheres vem aumentando no estádio, e é muito legal quando aparecem pessoas assim como o Lucas e dá voz para a gente falar um pouco sobre isso. Mais uma vez, obrigada. Fico feliz em escutar tudo isso, muito obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho, né? Obrigado por esse momento aqui, né? Tudo de bom para vocês, boa sorte aí com o Santos, né? Que está no momento também igual o Grêmio, meio difícil, né? E que Deus abençoe a todas e tudo de bom na vida de vocês.